Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o assunto de sistemas de equações lineares. Nós já vimos os métodos de Gauss-Jordan e o método da matriz inversa para a solução de problemas de equações lineares, só que esses métodos são aplicados para sistemas de ordem n por n, ou seja, sistemas retangulares, quadrados. Hoje nós vamos considerar os sistemas retangulares, ou seja, m por n, onde m é diferente de n, né? E a gente vai observar que essas situações podem nos trazer várias interpretações, né? No caso de duas variáveis, por exemplo, se a gente considerar menos x mais y igual a zero, menos x menos y igual a menos 2, cada uma dessas equações lineares representa uma reta e que quando você resolve o sistema formado pelas duas equações, na verdade nós estamos determinando o ponto de interseção dessa reta, certo? Quando as retas são paralelas, eventualmente você não vai ter solução, ou quando elas forem coincidentes, você pode ter infinitas soluções. A mesma análise a gente pode fazer com três variáveis ou mais, a gente pode ter planos ou hiperplanos. Eles não têm solução quando os planos são paralelos, infinitas soluções quando os planos são coincidentes, ou uma única solução quando os planos têm um único ponto de interseção, né? Então, vamos considerar essas matrizes retangulares porque estamos considerando que a gente tem m diferente de n, ou seja, a quantidade de equações e variáveis é diferente, né? Mas vocês vão observar que o procedimento é o mesmo, bem parecido com aquele em que a gente aplicou o escalonamento, o Gauss-Jordan. Só que no caso, nós não vamos chegar após a aplicação das operações elementares na matriz identidade ou na matriz unidade, certo? Então vamos lá. Vamos considerar aqui um exemplo de três equações e duas variáveis, ou seja, eu estou considerando mais equações do que variáveis. O que acontece, né? Então, para esse exemplo aqui, vamos usar a mesma analogia do Gauss-Jordan, vamos extrair a matriz ampliada, ou seja, a matriz dos coeficientes das variáveis juntamente com o termo independente, separados aqui por um traço vertical. Vamos aplicar as operações elementares para transformar essa matriz das variáveis em uma matriz escalonada na forma escada, ou seja, uns nas diagonais principais e zeros abaixo e acima delas, né? Já que não obteremos aqui matriz de identidade por não termos matrizes quadradas, ou seja, n por n. Então, aqui vamos considerar primeiro a transformação do elemento 2 em 1. Para isso, a gente multiplica a linha 2 por meio. Depois, a gente transforma o 5 em 0 e depois o 10 em 0. Para isso, na linha 2, a gente faz o que tinha na linha 2 menos 5 vezes a linha 1. E depois, o que tinha na linha 3 menos 10 vezes a linha 1. Né? Então, aqui a gente já teve, abaixo da diagonal principal, aqui, debaixo do 1, zeros, né? Agora, a gente zera o elemento menos 12. Zera não, desculpa, primeiro transforma em 1. Vamos transformar o elemento menos 12 em 1. Para isso, a gente vai dividir a linha 2 inteira por menos 12. E agora sim, a gente zera abaixo do 1 o menos 24. Para isso, a gente faz a linha 3 igual ao que tinha na linha 3, mais 24 vezes a linha 2, que tem 1 aqui, a gente usa como pivô, né? Feito isso, olha só, aqui a gente já tem 1 na diagonal principal, na matriz dos termos das variáveis, e zeros abaixo. Então, aqui a gente já tem uma escada abaixo. Agora, só falta zerar aquele elemento 2. Para isso, eu faço a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Agora sim, eu obtenho a matriz escalonada na forma escada, tá bom? Então, se vocês observarem, não é possível chegar aqui numa identidade, porque falta uma coluna aqui, né? Mas a gente tem uma subidentidade de ordem 2 aqui, né? Quando você observa essa última linha, você, voltando para a forma do sistema, representando isso aqui de novo na forma de sistema, você tem a equação 1x1 mais 0x2 igual a 2, 0x1 mais 1x2 igual a 3 e 0x1 mais 0x2 igual a menos 5, certo? São sistemas equivalentes, porque aplicamos operações elementares aqui no sistema original para chegar nesses sistemas aqui, né? Essa última equação aqui, ela nos diz que um absurdo, na verdade. Você não vai conseguir valores para substituir em x1 e em x2
para que essa última equação, essa terceira equação aqui, seja verificada, né? Não existe valores de x1 e x2 tais que multiplicado por zeros vai resultar em menos 5. Então, todas as vezes que você chegar em uma matriz escalonada, em que o termo das variáveis é zero, mas o termo independente não é zero, você então pode concluir que o seu sistema é um sistema incompatível ou um sistema impossível, certo? Isso sempre vai acontecer. Isso sempre poderá, na verdade, acontecer quando você tiver, então, mais equações do que variáveis, né? Você pode chegar, então, numa expressão em que tenha zeros diferente de zero ou numa equação em que tenha zero igual a zero. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos considerar agora um caso de 4 equações e 2 variáveis, né? Após extrair a matriz ampliada e aplicar as operações elementares, nós obtivemos essa matriz escalonada aqui, certo? Uma matriz escada. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu é que o sistema equivalente, ele obtém duas linhas inteiras formadas por zeros. Olha, 0x mais 0x2 igual a zero, e assim também na última. Então, é como se essas duas equações aqui do sistema fossem redundantes, elas não agregam nada para o seu sistema. Então, você pode considerar que o seu sistema, por exemplo, é equivalente só ao sistema das duas primeiras equações, certo? Então, nesse caso, a solução do sistema é dada pela solução dessas duas primeiras equações, ou seja, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. E considerando apenas as duas primeiras, as últimas duas podem ser desprezadas nesse caso. E aí a gente diz que quando isso acontece, o nosso sistema ele é compatível determinado, tem uma única solução. Ou seja, embora ele tivesse 4 equações, 2 delas são redundantes, podem ser desprezadas, e a solução do seu sistema, na verdade, é dada por pelas equações que são interindependentes, que não são combinações lineares, digamos assim, né? Aquela que conseguiu chegar na matriz na forma escada. Agora vamos considerar um caso em que nós temos menos equações e mais variáveis, né? 2 equações nesse caso e 4 variáveis. Após extrair a matriz ampliada, termos dos coeficientes e do termo independente, e aplicando as operações elementares, nós chegamos nessa matriz escada aqui, certo? Essa matriz escada não tem nenhuma relação que chame muita atenção. Mas quando você volta isso aqui para a forma matricial, você pode observar então que o seu x1 pode ser escrito então como x1 igual, passando para lá todas as outras, eu tenho então igual a 86 menos 20x3, está na terceira coluna, menos 21x4, aqui é a quarta coluna. E o nosso x2, por exemplo, é dado por 11 menos 2 vezes x3 menos 3 vezes o x4, né? Isso aqui é equivalente. Então, quando a gente observa, depois desse escalonamento aqui, essa relação, a gente observa que o x1 está em função de x3 e x4, e o x2 também está em função de x3 e x4. Então, a gente diz que x1 e x2 dependem de x3 e de x4, e a gente diz que x3 e x4, nesse caso, são as variáveis independentes. x1 e x2 são dependentes de x3 e de x4. Então, para cada valor que você admite para x3 e para x4, você obtém um novo valor para x1 e para x2. Então, nesse caso aqui, a gente diz que se a sua matriz é equivalente a uma matriz dessa forma, então a gente fala que o nosso sistema é compatível, porque ele tem solução, só que indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. Então, se eu coloquei x3 e x4 como variáveis independentes,
né? X1 e X2 dependem delas. Então, para cada valor que eu colocar para X3 e para X4, eu vou obter um novo valor para X1 e para X2 ao substituir e efetuar esses cálculos. Ou seja, infinitas soluções, portanto, compatível e indeterminado. Isso vai ser bastante comum em sistemas com essas características, certo? Ou seja, sistemas em que você tenha mais variáveis do que equações. Se não chegar em uma situação zero igual a alguma coisa diferente de zero, o sistema sempre vai ter, então, infinitas soluções, ou seja, será compatível indeterminado. Mas se você chegar, né, mesmo tendo mais variáveis do que equações, chegarem a algo zero diferente de zero, zero de um lado e diferente de zero do outro, então vai ser impossível, né? Esse aqui eu vou deixar como exercício, né? Esse daqui vocês verifiquem, apliquem então esse sistema de escalonamento e verifiquem o que acontece. Nesse exemplo aqui, ele ficou retangular, então você vai observar se vai ou não chegar na matriz identidade, mas o raciocínio seria o mesmo, tá? Depois a gente comenta a solução dele. Então, como eu tinha comentado com vocês ainda há pouco, no início da gravação, dependendo se o seu sistema admite solução ou não admite solução, e no caso em que admite solução, essa solução é única ou não, você pode ter uma interpretação. Eu considerei aqui o caso de 3 variáveis, porque 3 variáveis, uma equação linear com 3 variáveis, ela define bem um plano, né? Como a gente vai observar daqui um pouco, quando a gente começar a aprender sobre planos, a teoria de planos. Então, quando o seu sistema... Desculpa, passei rápido aqui, deixa eu voltar. Quando o seu sistema admite muitas soluções, infinitas soluções, ou seja, ele é um sistema possível e indeterminado, é porque esses planos aqui, a gente tem 3 planos, eu representei um em verde, um em vermelho e o outro em azul. Na verdade, eles estão na mesma posição, ou seja, são planos coincidentes, os 3 planos. Então, nesse caso, todo ponto do primeiro plano também é ponto do segundo plano e também é ponto do terceiro plano, já que eles são coincidentes. Quando o seu sistema não admite nenhuma solução, é porque nenhum ponto do primeiro plano está nem no segundo e nem no terceiro, assim como do segundo também não está nem no primeiro nem no último, assim como o ponto do último plano não está nos 2 anteriores. Ou seja, os planos são paralelos, eles nunca se encontram. Agora, quando você tem 3 planos com inclinações diferentes, eles vão se encontrar em algum momento, né? Então, se eles se encontrarem em um único ponto, é porque esse sistema admite apenas uma única solução, ou seja, existe um único ponto que está no primeiro plano, no segundo e no terceiro. Eu poderia generalizar aqui para vários planos, mas só para facilitar o nosso entendimento, eu considerei sistema 3x3. Agora vamos considerar o sistema de equações lineares homogêneos. Na verdade, eu já defini para vocês o que é um sistema linear homogêneo. O sistema é homogêneo quando o termo independente é zero, certo? E a gente já viu que o sistema homogêneo, ele admite pelo menos a solução nula, que é o que a gente chama de solução trivial. Mas será que ele também pode obter outras soluções, né? Se ele tem outras soluções, a gente chama de soluções próprias, ou seja, são as soluções que são diferentes de zero. Então, o sistema linear, ou ele vai admitir apenas uma única solução, que é a nula, ou eles vão obter infinitas soluções. Ou seja, se a gente pensar em plano com 3 variáveis, os sistemas lineares homogêneos, os planos, então, todos vão se encontrar na origem, ou eles serão coincidentes, terão infinitas soluções. Ou única, será? Vai pensando, certo? Já respondemos isso. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, um sistema linear homogêneo de 3 equações e 3 variáveis. Depois a gente considera alguns retangulares também, tá bom?
Então, a ideia é a mesma, escrevemos aqui a matriz ampliada, aplicamos as operações elementares, transformamos essa matriz ampliada em uma matriz escalonada, certo? Vou passar rápido aqui, porque já estamos familiarizados com essas operações de escalonamento. Então, após aplicar uma sequência de operações elementares, a gente obtém, então, essa matriz equivalente aqui, certo? Nesse caso, o que a gente observa é que a nossa matriz das variáveis, aqui dos termos das variáveis, ela foi transformada na matriz identidade. Quando a gente volta para a representação do sistema, então a gente obtém esse sistema equivalente aqui, ou seja, 1x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 0, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 igual a 0, e 0x1 mais 0x2 mais 1x3 igual a 0. Ou seja, esse sistema aqui só obtém só tem como solução a solução trivial, ou seja, x1 igual a x2 igual a x3 igual a 0. Vamos considerar agora esse outro caso, né? Eu tenho ainda 3 equações e 3 incógnitas, né? Que é equivalente a esse sistema aqui. Então, após aplicar as operações de escalonamento, eu chego que essa matriz aqui, ela é equivalente a essa última matriz aqui. Então, olha só, eu até poderia tentar fazer operações de tentar zerar o elemento menos 1 e 4, mas como a última linha aqui só tem elemento nulo, você não vai conseguir zerar esse elemento, certo? E nem esse elemento aqui. Você até conseguiria zerar esse aqui utilizando essa linha como base, mas você transformaria esse outro aqui que já é zero em diferente de zero. Então, quando você chega em uma linha toda nula, como aconteceu aqui, você para, né? Não tem como mais trabalhar isso aqui, né? Desde que ele já esteja 1 aqui na diagonal principal, você para. Aqui eu só vou anotar as operações que eu apliquei para transformar essa primeira matriz nessa última equivalente aqui, certo? Então, a solução aqui para esse sistema eu tenho então o x2 igual a x3, pela segunda equação, né? Eu tenho x2 igual a x3, passa esse aqui para lá mais 1. E eu tenho o x1 igual a menos 4x3, ou seja, a solução do nosso sistema é x1 igual a menos 4x3 e x2 igual a x3, né? Como eu coloquei x1 em função de x3 e o x2 em função de x3, então a gente diz aqui que o x3 é a nossa variável independente e o x1 e x2 são variáveis dependentes de x3, portanto admite infinitas soluções. Para cada solução, para cada valor que eu atribuo para x3, eu obtenho então um novo valor para x1 e para x2. Por exemplo, atribuindo os valores 0, 1, 2, menos 3, 3 quartos e assim por diante para x3, a gente obtém então que x1 é 4 e x1 é 0 e x2 é 0, quando o x3 é 0, e o x1 é menos 4 e o x2 é 1, por exemplo, quando o x3 é 1, e assim por diante, ou seja, infinitas soluções. Isso sempre vai acontecer quando você chegar então... Opa, cliquei aqui. Quando você chegar, então, nessa forma. Você tem aqui a matriz escalonada e a última linha é inteira nula. Então, você ficou com um sistema equivalente a um sistema de 2 equações com 3 variáveis. Ou seja, acabou caindo no caso que a gente acabou de ver. Portanto, infinitas soluções. Agora vamos considerar esse outro caso aqui, em que eu estou apresentando um sistema com 2 equações e 3 variáveis. Então, como eu já tenho 2 equações e 3 variáveis, o que será que vai acontecer? Podemos esperar que ele tenha infinitas
soluções. Será que é isso que vai acontecer? Vejamos, né? A gente já sabe que se eu colocar x1 igual a x2 igual a x3 igual a zero, vai ser a solução desse problema, ou seja, já admite também a solução trivial, como todo sistema homogêneo. Mas será que tem outras soluções, soluções próprias? Depois de aplicar operações elementares, nós chegamos nessa matriz equivalente aqui. Olha o que aconteceu. A última linha, após a aplicação dessas operações, ela se zerou por completo. Então, a gente tem zero igual a zero. Ok, nenhum absurdo, né? Nesses sistemas homogêneos, a gente não chega em absurdo, porque acaba sempre dando zero do lado direito. Então, o máximo que pode acontecer é eliminar uma linha inteira, como aconteceu nesse exemplo. Então, aqui a gente diz que o sistema equivalente a um sistema com a primeira equação, ou seja, a primeira equação ela já vai dar propriedades para a solução desse sistema, certo? Então, o nosso sistema é um sistema compatível, porque tem solução, mas indeterminado, porque ele possui infinitas soluções. Aqui a gente pode, por exemplo, fazer o x1 igual menos 2x2 mais 3x3, né? Então, eu tenho aqui x1 igual a menos 2x2 mais 3x3, né? Então, agora eu fiz o x1 como dependente de x2 e x3. Então, o x2 e o x3 são variáveis independentes, x1 depende delas. Para cada valor que eu atribuo para x2 e para x3, eu obtenho um novo valor para x1. Por exemplo, aqui para x1 igual a 1 e x3 igual a 2, eu tenho x1 igual a 4. Por exemplo, para x2 igual a 10 e x3 igual a 9, eu tenho então x1 igual a 7 e assim por diante. Portanto, o nosso sistema é compatível e indeterminado, infinitas soluções, né? Bom, então agora a gente viu como aplicar essas operações elementares para verificar se o sistema admite uma única solução, admite infinitas soluções ou não admite solução. Eu vou apresentar um conceito aqui que é a característica de uma matriz, a característica de um sistema. Isso aqui vai permitir você formalizar esse raciocínio, essa interpretação que a gente acabou de verificar. Ou seja, eu vou conseguir equacionar isso para poder ter mais propriedade de dizer, então, após o escalonamento, se o meu sistema admite uma única solução, várias soluções ou nenhuma solução. Então, vamos considerar esse sistema retangular, três equações com duas variáveis. Apresento, então, a forma ampliada dessa matriz desse sistema. Após a aplicação das operações elementares, eu obtenho aqui, nesse caso, uma matriz em que eu tenho 0 nos coeficientes das variáveis e menos 5 no termo independente. Esse foi o nosso primeiro exemplo que a gente viu ainda há pouco, né? Então, eu tenho aqui uma matriz das variáveis e tenho a matriz ampliada. Após a aplicação dessas operações elementares, essa matriz aqui das variáveis, já na forma reduzida, na forma escada, é o que a gente chama, né, na forma escada, certo? É o que a gente chama de matriz das variáveis. Então, a gente, só para lembrar, a gente tem aqui a matriz ampliada, que são a matriz dos coeficientes e das variáveis do sistema original, certo? A ampliada é sempre do original. Aqui eu tenho, então, a matriz B, que é a matriz ampliada e escalonada em forma escada. Então, B é toda a matriz após o escalonamento já na forma escada. E eu vou chamar de V essa matriz das variáveis na forma escada, não a original, certo? Na forma escada, né? Então, o que a gente observa é que a matriz B, ela tem 3 linhas com elementos não nulos, 1, 2, 3, né? Não nulos. Enquanto que a matriz das variáveis, ela tem 2 linhas com elementos não nulos. A última linha, ela pode ser desconsiderada, né?
Então, a gente vai chamar de característica de A, ou seja, da matriz ampliada do sistema original, o número de linhas com elementos não todos nulos da matriz B, ou seja, daquela matriz já transformada na matriz escalonada. E a gente denota essa característica por CA, né? Então, voltando aqui, como a nossa matriz V tem duas linhas com elementos não nulos e a nossa matriz ampliada tem 3, então a gente diz que deixa eu só passar aqui porque a animação ficou atrasada, né? Então a gente tem aqui, desculpa, deixa eu ver se eu estou... Sim, estou com esse exemplo, apliquei as operações elementares, aqui eu tenho a minha matriz B, essa matriz B tem característica 3, porque ela tem 3 linhas com elementos não nulos, mas a V só tem 2 elementos nulos. Então, como a matriz B tem 3 linhas com elementos não nulos, certo? Ou seja, a matriz escalonada na forma escada. Tem 3 linhas com elementos não nulos. Então, a gente diz que a característica de A da matriz original é 3, porque após o escalonamento, ela tem 3 linhas com elementos todos não nulos, certo? Agora, eu vou calcular também a característica da matriz das variáveis, né? Ou seja, eu vou contar quantas linhas não nulas eu tenho na matriz das variáveis. Então, nesse caso, eu tenho aqui 2 linhas, né? Na matriz V, abstraindo aqui só a matriz das variáveis, eu tenho 2 linhas com elementos não nulos. A última ficou toda nula. Então, a característica da matriz das variáveis, que eu vou denotar por CV, é igual a 2. Então, observem que eu tenho a característica da ampliada igual a 3, 1, 2, 3 linhas com elementos diferentes de 0, mas eu tenho a característica das variáveis, 1, 2 linhas diferentes de 0, tá? Então, nesse caso, a característica de A era 3, 1, 2, 3, e a característica de V é igual a 2. Então, a gente observa que a característica da matriz ampliada, nesse caso, ela é maior que a característica das variáveis. Ou seja, ela está me dizendo que eu tenho 0 igual a alguma coisa diferente de 0. Então, nesse caso, a gente já pode adiantar aqui que esse sistema ele é impossível. Já eu faço um resumo com isso aqui, né? Então, sempre que acontecer que a característica da sua matriz ampliada for maior que a das variáveis, ou seja, eu vou ter 0 igual a alguma coisa diferente de 0, o meu sistema é incompatível ou impossível. No exemplo 2 que a gente considerou, né, aqui eu tenho a matriz ampliada já na forma escada, aqui eu tenho a matriz das variáveis, e aqui a gente tem, então, olhando a característica da matriz A, eu tenho apenas 2 linhas com elementos não nulos, então eu tenho característica de A igual a 2. Fazendo o cálculo da característica da matriz das variáveis, a gente também vê que ela tem característica 2, ou seja, porque anulou as duas últimas dos dois lados aqui, né? Então, nesse caso, eu tenho característica de A igual a 2, característica de V igual a 2. Quando isso acontece, a característica da ampliada é igual à característica das variáveis, a gente fala que o nosso sistema é compatível, né? E aí a gente tem compatível e determinado, nesse caso, vai ter apenas uma única solução, né? Já o terceiro exemplo que a gente considerou, olha, eu trouxe um erro de digitação aqui, eu vou consertar, que era 190. Era 190, deixa eu... Opa, introduzir. 190, assim, sem dar enter. Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu corrigi lá e esqueci de corrigir aqui. Agora deixa eu diminuir para caber na página. Pronto. Voltando aqui, diminui mais um pouquinho. Assim já dá. Voltando aqui. Então, considerando esse exemplo que a gente tinha resolvido lá atrás, aplicando o escalonamento, a matriz ampliada, ela vai ter, então, característica, ela tem 3 linhas, né, que já está na forma escada, olha só. Ela tem 2 linhas com elementos não nulos, e a matriz das variáveis também tem 2 linhas com elementos não nulos, certo?
Então, nesse caso, a gente diz que a característica da ampliada é igual à característica das variáveis, que é igual a 2, né? A gente obteve, então, da primeira linha que x1 é 86 menos 20x3 menos 21x4, e da segunda linha que o x2 é 11 menos 2x2 menos 3x4. x3, desculpa, menos 2x3 menos 3x4. Né? Então, como a gente observou, para cada valor que a gente obtém para x3 e x4, as variáveis independentes, temos novos valores para as variáveis dependentes x1 e x2. Né? Então, quando a característica de A igual à característica de V, ou seja, da ampliada e das variáveis é a mesma, a gente pode simplesmente falar que é a característica, por ser, é como se a gente tirasse o índice. Tá? Então, a característica é C. Então, nesse caso, a gente tem, então, que o sistema está tendo infinitas soluções. Como a gente tem duas variáveis dependentes aqui, a gente fala que x1 e x2, que o nosso sistema ele tem 2 graus de liberdade, ou seja, tem duas variáveis livres, né, que é o próximo conceito que eu vou definir agora. O grau de liberdade de um sistema vai indicar o número de variáveis às quais devem ser atribuídos valores arbitrários para calcular cada uma das outras variáveis restantes. E ele é definido da seguinte forma, vou chamar de G para grau de liberdade, N, o número de variáveis, menos a característica, ou seja, quando a característica da ampliada igual à característica das variáveis, que é igual a C, né? Então, o número de variáveis menos a característica, né? Então, para esse exemplo que a gente considerou aqui, a nossa ampliada tinha característica 2, a nossa de variável também tinha característica 2, então, calculando o grau de liberdade desse sistema, vai ser, então, 4 variáveis, 1, 2, 3, 4 variáveis, menos 2, que é a característica, portanto, 2. Ou seja, exatamente o que a gente acabou de observar. Eu tinha duas variáveis que poderiam ser arbitrárias. O x3 e o x4 eram duas variáveis independentes. Então, só para esclarecer aqui, como a gente usou muitos conceitos, né? Eu fiz um resumo aqui só para colocar isso de forma sistematizada, né? Então, a matriz ampliada do sistema é a matriz do sistema original, sem escalonamento. Quando você aplica o escalonamento na matriz ampliada, a gente tem então a matriz B, que é a ampliada na forma escada, já reduzida na forma escada. A característica de A, então, é obtida ao olhar o número de elementos não todos nulos nessa matriz B, ou seja, na matriz após o escalonamento, na matriz ampliada após o escalonamento. Quando você olha só para a quantidade de linhas com elementos não nulos para a matriz das variáveis, então a gente tem a característica CV, certo? Característica da matriz das variáveis. Característica a gente usa então quando a ampliada e as variáveis é igual, né? Elas são iguais, ou seja, CA igual a CV, então a gente diz que é igual a C. M para nós então sempre será o número de equações, N sempre será as variáveis, o grau de liberdade vai ser a diferença então do número de variáveis pela característica. E aí agora eu vou fazer essa seguinte observação. Então, a gente viu que quando a característica da ampliada é maior que a característica das variáveis, é porque nós temos algo do tipo zero igual a alguma coisa diferente de zero. Então, o nosso sistema é incompatível. Quando a característica de A igual a característica de V, ou seja, o sistema tem característica C, então a gente fala que ele é compatível. Então, ele vai ser compatível determinado se o grau de liberdade é zero, e ele vai ser compatível e indeterminado se ele tem um grau de liberdade positivo, ou seja, quando a característica é menor que o número de variáveis, né? Então, quando o sistema é compatível e indeterminado, o G, que é dado pelo número de variáveis menos essa característica, então ele mede o grau de liberdade, né? Isso aqui nunca vai ser negativo, então isso aqui ou vai ser zero ou vai ser positivo. Quando for zero é porque é determinado, e quando for positivo é porque você tem variáveis livres, então o seu sistema vai admitir infinitas soluções. É fácil de lembrar
esses conceitos. Não precisa ficar na decoreba, é só lembrar a situação como um todo, né? Se chegou em zero igual a uma coisa diferente de zero, é porque a ampliada tem mais elementos diferente de zero do que das variáveis. Então, você vai ter coisa do tipo zero igual não zero. Então, incompatível. Quando é igual, é porque tem solução. Agora, se ela é única ou se ela ou se são infinitas, vai depender se tem variáveis livres ou não. Ou seja, se tem grau de liberdade positivo ou nulo. Se o grau de liberdade é nulo, única solução, determinado. E se é positivo é porque tem variáveis independentes e variáveis dependentes. Então, atribuindo valores para as independentes, você tem novos valores para dependente. Portanto, o sistema é compatível e indeterminado. Infinitas soluções. Aqui a observação que eu tinha acabado de falar para vocês lá. Então, nesse caso aqui que eles são coincidentes, eu tenho infinitas soluções, então eu vou ter grau de liberdade aqui. Aqui, quando eu não tenho interseção, é porque a matriz ampliada vai ter característica maior do que a das variáveis. E nesse caso aqui que tem interseção, é porque a característica da ampliada é igual à característica das variáveis. Eu não tenho nenhum grau de liberdade. O grau de liberdade é zero, só para fazer essa analogia. Então, vamos considerar e discutir esse sistema de duas equações e duas variáveis. Então, a gente precisa calcular a característica da ampliada e a característica das variáveis. Para isso, a gente aplica as operações elementares. Quando a gente chega aqui nessa matriz na forma escada, a gente observa, então, que eu obtenho uma linha com coeficientes todos nulos nas variáveis e coeficiente não nulo no termo independente. Então, a gente tem aqui que a característica da ampliada é 2, CA igual a 2. Das variáveis, então, é 1. Como eu tenho CA maior que CV, o nosso sistema é incompatível, certo? Só para registrar isso que a gente acabou de ver. Mas é intuitivo, só observar que zero não pode ser diferente de zero, né? 0 igual a 3. Não encontraremos nunca valores de x1 e x2 que substituídos aqui resultem em 3, né? Mais um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho que a característica da ampliada é 1, a característica das variáveis é 1 também. Como a característica da ampliada é igual à característica das variáveis, nós temos x1 em função de x2 ou x2 em função de x1, né? Aqui eu copiei e colei, na verdade é igual, deixa eu já arrumar. Aqui é igual. Copiei e colei, esqueci de alterar. Pronto, já fica certinho, né? Então, nesse caso aqui, a característica da ampliada é igual à característica das variáveis do sistema é compatível. Para verificar se ele é compatível determinado ou indeterminado, você calcula o grau de liberdade. Então, opa, passei rápido. Aqui. O grau de liberdade, nesse caso, eu tenho duas variáveis, a característica é 1, 2, menos 1, 1. Então, basta observar que eu terei ou x em função de y, ou o y em função de x, tá? Portanto, os valores de x são calculados ao se atribuir valores arbitrários para y, porque eu escolhi o y como independente aqui, certo? Fazendo x igual 25 menos meio x menos meio y, né? Como a característica é menor que n, o número de variáveis, a característica é 1 e o número de variáveis é 2, então eu tenho infinitas soluções, eu tenho 1 grau de liberdade. Então, sempre que o grau de liberdade não for nulo, eu vou ter infinitas soluções. Sistema compatível e indeterminado, infinitas soluções, né? Eu tenho CA igual a CV igual a C, que é igual a 1. Só para substituir aqui no cálculo do grau de liberdade, né? Então, para cada valor que eu atribuo aqui para y, eu obtenho um novo valor para x, portanto, infinitas soluções, né? Vamos fazer mais um exemplo. Vou considerar agora esse aqui, né? Que a gente já observou que a solução trivial é admitida, como todo sistema homogêneo. E após aplicar as operações elementares, a gente chega nessa matriz escalonada aqui.
Então, a gente observa que a característica da ampliada é 1. A característica das variáveis é 1 também, né? Sobrou uma linha aqui e uma linha no todo. Então, a gente obtém aqui CA igual a CV igual a 1. Como a gente tem 3 variáveis nesse caso, o nosso grau de liberdade nesse caso vai ser dado, então, por 3 menos 1, que é 2. Então, o nosso sistema é indeterminado. A característica é menor que o número de variáveis. Então, eu vou ter 2 graus de liberdade nesse caso. Então, fazendo 3 menos 1, eu tenho 2 graus de liberdade. Então, aqui eu posso, por exemplo, escolher x2 e x3 como variáveis independentes. Eu escrevo x1 em função de x2 e x3, né? E obtenho, então, para cada valor de x2 e x3, uma nova solução no valor para x1. Portanto, infinitas soluções, né? Vou deixar 2 exemplos aqui para vocês fazerem, né? E aí a gente volta a discutir depois o que vocês encontraram na aula 5. Agradeço vocês por terem chegado até aqui. Até a próxima!